Olá, em Isaías capítulo 6, vemos um momento em que Deus toca nos lábios de Isaías para purificá-lo. Uma pergunta que não quer calar é: como Deus nos toca hoje? Será que Ele vai repetir a experiência? Será que Ele vai apanhar uma brasa viva do altar para tocar em nós, para tocar nos nossos lábios, para tocar no nosso coração? Como Deus nos toca hoje? É interessante perceber que se a experiência de Isaías tivesse sido uma experiência, digamos, literal, imagine só o estrago que uma brasa viva do altar teria feito nos seus lábios. Ele certamente teria ficado com os seus lábios marcados para o resto da sua vida. Mas tudo leva a crer que a experiência de Isaías tenha sido uma experiência espiritual, tenha sido uma visão apenas, uma experiência com Deus que ele teve, não de forma literal. Se tivesse sido literal, teria doído e doído bastante. E aqui a gente precisa lembrar que o método pelo qual Deus nos toca normalmente é por meio do sofrimento. Normalmente é por meio das dores, dos problemas. Quando Deus permite situações adversas na nossa vida, geralmente, em muitas e muitas situações, Ele está tentando nos chamar a atenção para algo que não estamos percebendo, algo que não estamos vendo, algo que talvez seja alheio ao nosso conhecimento e ao nosso entendimento. Deus utiliza as nossas dores para tocar em nós, para falar conosco, para mexer conosco. C.S. Lewis dizia que a dor é o megafone de Deus para um mundo surdo. Deus permite situações na nossa vida, como permitiu recentemente vivermos a pandemia, para falar ao nosso coração, para nos ensinar lições que precisávamos aprender e que talvez não aprendêssemos de outro jeito, de outra maneira. Como precisamos aprender de Deus aquilo que Ele tem a nos ensinar. Como precisamos ter um coração ensinável para tirar proveito das dores, das lutas, do sofrimento, das adversidades da vida. Como precisamos. Talvez tenha sido por isso que Tiago, ao iniciar a sua carta, disse o seguinte: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Ele diz: tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Tiago está dizendo que nós devemos ter alegria ao passar por provações por causa do resultado das provações. Quando crescemos com elas, quando amadurecemos com elas, quando conhecemos Deus de uma forma profunda, preciosa, que nunca experimentamos antes, então essas experiências marcam a nossa vida, fortalecem a nossa caminhada com Deus e o nosso relacionamento com o Senhor. Então, Deus usa as dores, as lutas, as adversidades da vida para nos tocar, para nos quebrar, para nos quebrantar, para que tenhamos mais utilidade para Ele, para que tenhamos melhores condições de servi-lo segundo o seu propósito, segundo o seu querer. Deus transforma as nossas dores em ministérios. Deus transforma as nossas dores em oportunidades para servi-lo da forma como Ele quer, da forma como Ele deseja.
Que Deus nos ajude a tirar proveito das nossas dores. Que Deus nos ajude a tirar proveito dos nossos problemas. Que Deus nos ajude a aprender com eles. E que Deus use esses problemas para tocar em nós e nos purificar, nos santificar e assim vivermos segundo o seu propósito. Que Deus para tanto nos ajude e nos abençoe hoje e sempre. Amém.